outro lado da história. Sempre vendo e revendo, sem medo, aos mitos, verdades e curiosidades sobre o passado. Programa 16. A incrível saga de Manco, Inca e Yupanqui e a conquista do Peru. Parte 1. Por mais que os livros escolares geralmente o ignorem, não tenha dúvidas de que a saga deste personagem chamado Manco, Inca e Yupanqui, também conhecido pelo título de Manco Cápac II, muito nos ajuda a entender este período tão controverso que foi a chamada colonização da América pelos europeus. Uma vez que a sua história e a da sua nação, o grande Império Inca, em alguns aspectos, alguns somente, mas bastante pertinentes, é a mesma que da Argentina, do México, do Brasil, da Nicarágua ou de qualquer outra nação americana. Mas como isso é possível? Bem, vamos por partes. Por partes. A começar pelo que a incrível história deste verdadeiro herói de um romance de literatura tem muitos antecedentes que a tornam ainda mais interessante. Polêmicas, conflitos, um herói bastante humano com o qual podemos nos identificar. No caso, esse Manco Inca, desfechos inesperados, etc, etc. Pois sim, eu disse herói de um romance de literatura, sem exagero. Portanto, escutem e entendam por quê. E é claro, se preparem, como eu já disse, para algumas polêmicas. Logo, a história deste Manco Inca começa com um povo que criou um rico e poderoso império, cuja grandeza em nada ficou a dever ao Egito dos faraós, nem ao grande Império Romano, ou qualquer outro, e que como esses o fizeram, sua grandeza, assim o dominando aos que eles conseguiam vencer, impondo seus costumes, semelhante aos romanos, por exemplo, que impuseram sua língua, o latim, a muitos povos, ou então, como fizeram mais tarde, os colonizadores europeus. Além disso, cobrando tributos e sendo impiedosos ante aqueles que não aceitavam sua soberania, tal como fizeram também persas, chineses, gregos, mongóis, árabes e tantos outros em várias épocas e territórios distintos, impondo seus governantes a servidão a todos, ou seja, o chamado modo de produção asiático, onde o poder é um atributo divino que não cabe ao povo. Se fazendo esses monarcas incas como Pachacuti e Huayna Capac, deuses temíveis, tal como foram Alexandre Magno, Júlio César, Gengis Khan, entre outros até hoje mais lembrados pelo que conquistaram do que pelo que legaram de bom à posteridade. O que não impedia que outros homens, por vezes, ousassem tomar o lugar desses ditos deuses, então já consolidados, não importando quem acabasse vencendo, pois o desfecho acabaria sendo sempre sangrento. Tal como foi o caso da rainha do Egito, Cleópatra, que assassinou lentamente os seus irmãos que lhe ameaçam o trono, igual o foi num episódio conhecido como a chamada Guerra das Duas Rosas, que contou com uma longa carnificina entre diversos parentes pela posse do trono inglês. Logo, não é difícil entender que nossa história começa com uma sangrenta guerra civil neste Império Inca, sendo os protagonistas neste caso dois filhos do Imperador Inca, o Huayna Capac, que ao morrer dividiram o Império entre o Huáscar, que ficara com a maior parte, e Atahualpa, que ficara com o então chamado Reino de Quito. Não cabendo aqui discutir quem, de fato, começou o conflito, mas sim que esta guerra ajuda muito aos espanhóis que rumavam em direção à capital do Império Inca, Cusco, atraídos pelos relatos de riquezas que tanto ouviram. Sim, outros conquistadores, nem piores nem melhores do que outros, que vimos que, como assírios, núbios, germânicos e outros tantos, mataram, roubaram, sim, não tiveram pudores em prevalecer para conseguir fortuna, conforto, poder. Contudo, não tão diferente da maioria dos conquistadores registrados ao longo da história. Mas, de qualquer forma, uma ameaça, que nenhum dos dois irmãos, demais ocupados em sua luta pelo poder, assim viram os estrangeiros que lá chegavam como um mal maior. Tanto que Atahualpa,
somente quer se ocupar dessas forças invasoras recém-chegadas, comandadas por um certo Francisco Pizarro após capturar o irmão Oscar. E então, surpresa, o pequeno grupo de aventureiros brancos facilmente vence as forças de Atahualpa, muito mais numerosas, e ele captura. Certo, certo. Mas aonde entra Manco Inca e o Pang nesta história? Bem, nosso herói, por enquanto, se limita a apoiar o Oscar, crendo que isso é o certo e nada mais. Só que a história tinha outros planos para este jovem adolescente. Isso porque o líder dos novos invasores, Francisco Pizarro, ciente da fragilidade de suas tropas exíguas lá estacionadas, ante os milhões de incas que eles querem submeter, precisa de um aliado confiável. Alguém que, na condição de imperador legítimo dos incas, continue a submeter seu povo como sempre foi feito, ao mesmo tempo em que aceite também o controle espanhol sobre este. Logo, um herdeiro, filho do falecido Huayna Capac, que tanto pode ser Atahualpa, agora prisioneiro dos espanhóis, como também o Oscar, que é ainda cativo dos generais leais a este outro irmão. Daí que, ao saber que Pizarro tentava entendimentos com o grupo de Oscar, Atahualpa não tem receios, não mesmo em eliminar o que ele acha poder lhe ameaçar a sua continuidade no poder. Não só mandando matar o Oscar, como a maioria de seus irmãos que não lhe apoiavam, num grande banho de sangue que assolou a capital do Império, Cusco. O que teria sido um plano quase perfeito, só não contando Atahualpa com uma índole semelhante à dele em seu captor, Francisco Pizarro, que igualmente não admite que nada fique seu caminho e que por isso manda executar ao monarca Atahualpa. Afinal, alguns dos irmãos deste ainda sobreviveram. É o que basta para manter boa parte do povo submisso a continuar trabalhando para a riqueza de seus líderes e, agora também, de seus aliados, ou melhor, senhores espanhóis. E então, Topa Hualpa, irmão do antigo monarca morto há pouco, se torna o novo governante, comprometido justamente em fazer o que Pizarro mais deseja. Até que poucos meses depois, um general devoto a Atahualpa, Caucuchimaque, consegue envenenar Topa Hualpa, pois a guerra pelo poder ainda continua, e os seguidores de Atahualpa não aceitam que o grupo de Huáscar e seus aliados espanhóis detenham o poder. Sendo nesse cenário, então, que agora o jovem de 18 anos, Manco Inca Yupanqui, irmão dos monarcas anteriores, conhece a Francisco Pizarro pessoalmente. Feito assim, o imperador, sendo esperado que ele fosse somente um débil a cumprir as ordens ocultas de Pizarro. E aí que o herói de nosso, por assim dizer, romance, se revela. Para tanto, sendo preciso ser dada uma atenção especial à sua saga que contaremos agora. Por isso que ela será continuada no próximo programa. Até lá!